força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Pode Contar Histórias Reais de Sucesso BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. Desde já, agradecendo aqui a Sidônia, que prontamente me cedeu os membros da sua região. Estamos gravando de Florianópolis. Muito obrigada, Sidônia, pelo carinho de sempre. Agora, vamos conversar com o Carlos. Sei que a especialidade é laboratórios, mas antes de a gente falar um pouco da tua especialidade, eu queria entender como foi esse convite para vir, né, a visitar uma equipe, nem ser membro do BNI, né, a visitar uma equipe do BNI. Você consegue lembrar quando você foi convidado, quantas vezes? Então, obrigado pelo convite, estava aqui compartilhando a experiência. Foi algo assim, as coisas acontecem ao acaso na nossa vida, né? E ele passa sempre e a gente tem que enxergar. Eu por acaso, estava dentro do escritório de advocacia com um advogado que faz alguns serviços para mim. E aí, o sócio dele estava passando, ele olhou para mim. Cara, eu acho que tu tem perfil para entrar. Eu quero te convidar para uma reunião lá de empresários. Eu acho que tu vai gostar. Daí, falei, beleza, vamos lá. Eu gosto de estar sempre em eventos, estar fazendo contatos e conhecendo gente nova aqui na cidade. Eu já moro aqui há muito tempo, já vai fazer quase 40 anos que eu moro aqui, então sou empresário aqui na região, nas cidades vizinhas, em Floripa também, mas daí me convidei, eu já tinha ideia do que era, né? Eu já tinha visto um ou outro na rede social, assim, o BNI vai cercando a gente, né? A gente vai andando, a gente vai conhecendo novas pessoas, daí começa a aparecer no Instagram, o cara olha lá e tal. Eu falei, é porque eu já conhecia um pessoal de Balneário Camboriú, que já fazia parte. Tá. E aí eles já tinham comentado comigo. Daí quando eu vi o convite, eu já liguei para eles e perguntei, cara, tu participa do BNI, como é que é? Cara, muito legal, vai lá, tu vai gostar, é a tua cara, não sei o quê. Aí não deu outra. Primeira reunião que eu fui, eu já aderi e tô lá desde então. Então você não teve dúvida? Não. Você foi, assistiu uma reunião e já quis colocar ficha? Sim, esse tipo de ambiente, até numa das minhas atividades, eu faço isso com o pessoal do meu nicho. Eu pego eles e coloco todos eles no mesmo lugar para fazer contato, para fazer negócio. Sim. Então, todos os outros donos de laboratório, né? Além de eu ter um laboratório, também tenho um projeto digital que é de educação de como gerir um negócio, como gerir esse tipo de negócio. Maravilha. E aí eu faço esse networking a nível nacional, né, de forma digital. E eu falei, e aqui eu não participo de nenhum aqui na minha região, né? Então agora veio a oportunidade. E você faz parte de qual BNI aqui de Florianópolis? BNI Magia. BNI Magia. Então, quantos membros agora? Eu acho que é quase 60. Então, entre 56 e 57. Não me lembro muito bem agora. Que maravilha. E me fala como é que está sendo a experiência, né? De quase um ano dentro do BNI, vivenciar com a especialidade de laboratórios clínicos. É muito bom porque até eu brinco com as pessoas assim, tá, cara, mas daí tu conhece muita gente lá, o que acontece? Eu falei, cara, quando as pessoas precisam, já vem na nossa cabeça alguém de lá. Porque a gente já conhece, já tem confiança, já tem o relacionamento, já sabe como aquela pessoa vai atender, vai tratar. Então, a gente acaba se tornando uma pessoa muito útil para as outras pessoas. E eu sou um cara muito, assim, doador. Eu gosto de ajudar todo mundo, sem olhar quem, se até às vezes
se custar dinheiro para mim, eu ainda ajudo. Então, e o BNI me deu essa possibilidade de ajudar ainda mais. Porque agora eu tenho pessoas de confiança para indicar para determinada situação. Às vezes eu conheço a pessoa nova, eu fico pensando assim, quem do BNI podia ajudar esse cara? Então, no que ele está na necessidade dele, né? Então, sim. a gente vai montando um modelo de pensamento, assim, de ajudar, de contribuir. E ajuda contínua. Isso, e o BNI ajuda bastante porque a gente já tem esse vínculo ali, toda semana a gente está lá, o nosso é quarta-feira, né? Toda quarta-feira a gente está lá conversando, então isso ajuda muito, dá bastante confiança. E você acredita que teve retorno para você? Eu digo, na tua especialidade de laboratórios clínicos. Sim, tive retorno não só no laboratório, mas também como nos meus projetos paralelos que acaba respingando, digamos assim, né? Por quê? Porque eu conheci pessoas lá que a gente acabou fazendo negócio junto, inclusive, né? Eu também ministro aulas e mentorias, e as pessoas que estavam lá eu trouxe, vem cá, indiquei as pessoas para os meus alunos, né? Para eles poderem fazer. E aconteceu bastante negócio lá. Não tanto para mim, mas mais para os outros, porque eu coloquei toda a minha rede de contatos à disposição. Até logo que eu entrei, assim, eu fiquei acho que uns 3 meses sempre em primeiro nas indicações. Teve mês que eu fiz mais de 100, assim. E alguém falou assim, não, nunca ninguém fez isso. Eu falei, então tá, mas daqui a pouco vai acabar um pouco a minha munição. Como eu cheguei aqui agora, eu tenho bastante. Aí depois foi diminuindo, mas ajudou bastante, porque a minha intenção era mais posicionar a minha empresa dentro aqui da região, porque não só no meu setor, mas todos os setores a concorrência é muito grande. Sim. E aí foi uma maneira que eu vi de assim, eu posso conhecer outras empresas, fornecer, porque a minha empresa também pode prestar serviço para outras empresas, né? Presta, na verdade, para outras empresas. Quase toda empresa precisa fazer exames, né? De sangue, enfim, exames ocupacionais. Sim. E aí a ideia seria isso, e com certeza vai me gerando contatos, até na questão de expansão, né? Porque a gente, como um laboratório, a gente também expande montando novas unidades de atendimento. E essas novas unidades de atendimento sempre tem uma empresa lá, seja uma clínica odontológica, médica, enfim. Então, isso me trouxe alguns contatos, alguns prescritores também. Eu peço às vezes, indicação, né? Olha que legal. Como chama? Esqueci agora. Meu pedido de referência. Tá. Médicos, o teu médico. Eu quero saber quem é o teu médico. Quero lá visitar ele, porque quem faz a visitação lá no laboratório sou eu. Olha que legal. Então, me dá o teu médico, se ele autorizar, eu entro em contato, vou lá, faço. E aí, é assim que a gente consegue, que o nosso laboratório, nosso negócio, né? Basicamente, ele vende confiança. Vai fazer um exame, não vai fazer no lugar que tu não conhece. Ou que tu não, pelo menos, alguém não te indicou ou referenciou. E aí, dessa forma, a gente consegue ter esse vínculo, né? Esse elo aí de confiança. Que maravilha. A gente fala muito nas reuniões sobre os valores do BNI, né? Os 7 valores, o que é que são, né? Como eles impactam a vida da gente. Quando você entrou no BNI, qual era o valor que tu olhava assim e dizia assim, caraca, esse aí é o que eu gostei mais? Eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito de ser doador, né? Então, eu gosto de ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas ficam até um pouco meio, assim, parece que ficam me devendo. Cara, eu tenho que te ajudar. Eu falei, não, cara, fica tranquilo. Tá aqui, estou aqui, isso aqui, vamos te ajudar, vamos resolver isso aqui. Mas eu preciso. Não, calma, depois vai aparecer a oportunidade de tu poder me devolver tudo isso, né? Então, e através do reconhecimento, né? Que é um dos valores que eu acho no BNI, assim, que destoa bastante. Para mim, pelo menos, eu gosto de ajudar, mas eu gosto que as pessoas também reconheçam a ajuda, né? E essa forma, o BNI, ele expõe bastante isso, né? E eu acho muito legal porque isso não tem preço. É uma coisa que não tem dinheiro, né? Que a gente não consegue precificar o reconhecimento. Então, isso, para mim, vale bastante. É o que a gente chama do imensurável dentro do BNI, né? Você consegue contabilizar o que a tua empresa ganhou nesse último ano aí em que você é membro do BNI. Mas o imensurável, que é exatamente a forma com que você se sente durante as reuniões, né? Ou que você se sente quando você vai a um, e que é bem recebido, e que é visto, e que é reconhecido por algo que faz. Né? Eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre isso. Sobre aquilo que a gente não contabiliza dentro do BNI, né? E a importância disso
Esse não vai no aplicativo, né? Isso não vai. É boa. Uma boa forma de começar a pensar, né? Isso não está no aplicativo. Mas eu não sei se a gente tem como mensurar isso, não. Mas é interessante, né? Porque às vezes, na nossa correria, passa despercebido, né? Da gente. O quanto que a gente cresce, o quanto que a gente consegue somar na vida dos outros quando a gente faz parte de uma organização desse tipo, né? Isso acontece muito na nossa vida fora do BNI. A gente ajuda as pessoas e às vezes não sabe, né? Mas no BNI é legal porque tu fica sabendo se tu ajudou ou não. Sim. E aí isso vem através de reconhecimento. Sim. Né? Então isso estimula cada vez mais a gente poder ajudar. Eu, pelo menos, funciono assim. Se eu te ajudo e tu me reconhece, eu vou querer te ajudar de novo. Mas não tem nada a ver com ego, com nada. Sim. É com percepção, convicção própria que eu gosto, a gente gosta de se sentir reconhecido. Né? Sim, e é interessante você entra, né? Você já tem seus valores, aí você entra dentro de uma organização em que esses valores coincidem, fica mais fácil. Tem uma sinergia disso aí. Fica mais fácil. Eu lembro porque a gente conversava lá no início, eu e o Felipe, sobre isso. Sobre como era interessante para a gente estar dentro do BNI. Porque parece que tudo que a gente fazia, alguém chegou para a gente e disse assim, tem metodologia para fazer isso. Uhum. Porque a gente já fazia, só não sabia, né, como fazia, né? A gente nem mensurava. Mas a gente já fazia. A gente indica os amigos da gente. Quem não indica os amigos da gente? A gente, certa vez, a gente foi abrir um negócio, eu e o Felipe, e o dono dessa franquia olhou pra gente e fez assim, você tem muitos amigos nessa cidade em que a gente ia abrir uma loja, né? Aí o Felipe, não, nessa cidade não. Ele, pois então vai dar certo lá. Como assim? Ele falou, né? Porque o negócio, quando a gente abre, se a gente depende dos amigos da gente, o negócio fecha. É muito triste ouvir uma frase dessa, né? Mas aí depois você fica pensando, é triste, mas é uma verdade. Quando você abre alguma coisa, né? Você não são seus amigos que vão manter o seu negócio, né? E aí você vai e aprende com o BNI como fazer. Alguma frase que eu costumo usar muito com eles dentro das reuniões é: não, vocês vão se tornar amigos. Isso vai acontecer dentro do BNI. Mas não se tornem amigos o suficiente para que não cobrem uns dos outros aquilo que precisa ser feito. Porque senão a gente faz as famosas panelinhas, né? Que a gente, lá no Himalaia, no Brasil, isso não acontece, né? Nas equipes de lá de longe, a gente sabe que tem algumas panelinhas que acontecem dentro das equipes, né? E é uma forma de você trabalhar exatamente o inverso disso. Isso que tu comentou é uma coisa que, no começo, eu pensei da mesma forma. Eu falei, isso aqui, o BNI é o que acontece já, só que tem métrica, tem parâmetro, tem engajamento, tem que fazer, tem que cumprir. Então, tem que dar um esforço, tem que investir um tempo nisso, né? E hoje a gente faz, só que faz sem compromisso. Lá tu faz com compromisso. Sim, né? Porque senão não faz sentido estar ali. Sim. Né? Então, realmente, assim, às vezes tem pessoas boas que vão lá, cara, eu não consigo acompanhar, eu não consigo ter esse comprometimento. Beleza, tá então tudo bem. fechou, tá tudo certo. Tem gente que não vai conseguir, às vezes até no momento da vida não tá conseguindo, vai lá ele, não, eu vou ter que sair porque eu não tô conseguindo, porque realmente tu tem que investir um tempo, né? É de tempo e dinheiro, mas retornos sempre tem. Só que, e aí a gente faz já, como eu tava falando, a gente faz isso já fora e ali tinha um método. Falei, que legal, tem um método para isso. E daí as pessoas me perguntam, o que é isso? Eu falei, cara, é uma rede de networking onde as pessoas ali se conhecem, criam um vínculo de confiança, comprometimento, métrica e tem que fazer. Isso. Tem tempo? Acho que tem, então vamos lá ver qual é. Quando eu estou entrevistando candidatos, né, a membros, eu sempre falo exatamente de tudo que é preciso ser feito. E aí, certa vez, uma membro que não é da minha região, estava assistindo uma entrevista dessa, fazendo, porque ela é amiga, ela olhou para mim e falou assim, você já percebeu que você faz uma entrevista para a pessoa não entrar? Eu, como assim? Ela, você fala tudo o que a pessoa precisa fazer. Eu, sim, mas aí assusta. Não, filha, deixa eu dizer. Eu preciso que a pessoa saiba. Porque se ele topar, é porque ele já sabe o que precisa ser feito. Né? O ruim é quando ele entra e pensa, mas eu não sabia que eu precisava de um tempo para me dedicar ao BNI.
Eu não sabia que eu precisava levar referência. Eu não sabia que eu precisava acompanhar a referência que eu recebo. Eu não sabia que eu precisava chegar no horário, não sair antes do tempo, né? Então, eu gosto de passar, assim, todo esse panorama de compromissos, porque se a pessoa passa dali, sem desistir, possivelmente vai ser um bom membro. Mas é assim que funciona. Eu falo isso nas entrevistas de emprego que eu faço na minha empresa. Na entrevista, eu tento desqualificar a pessoa, tentar achar alguma coisa que ela não vai concordar. Porque daí, se ela vai aceitando tudo, então começa o comprometimento, né? Então, no BNI é a mesma coisa, ó. Isso, tu pode, não pode? Eu posso. Então, beleza. Porque, como tu falou, não vai ser os amigos e nem a família. Não A vai. família também não. Não vai. Às vezes a família ainda quer de graça, né? É a primeira período de desconto, né? Ou vai pagar, daí não paga, daí começa a dar problema, porque daí tu perde, inclusive, o familiar, né? É verdade, Carlos. Me faz só a seguinte reflexão, faz comigo. O Carlos, embora já tenha os valores do BNI lá atrás, né, quando entrou, mas agora um ano se passou. O Carlos é outra pessoa ou ele ainda é o mesmo que entrou no BNI? Você já consegue se olhar dessa forma? Consigo, com certeza a gente evolui, assim, principalmente no meu caso, que meu comportamento é mais, assim, retido. Eu não sou muito, apesar de estar aqui falando no microfone, assim, pode parecer que eu tenho facilidade, mas isso aqui para mim é um esforço bem grande. Só que eu aprendi a lidar com isso, né? E no BNI, eu chegava lá nos primeiros cafés, eu ficava sem conversar com ninguém. Falei, cara, mas eu preciso fazer alguma coisa. E aí, agora, eu falo com muito mais naturalidade. Eu consigo abordar as pessoas e falar. E isso me ajudou demais, o BNI, assim. Porque daí, o que acontece? Porque eu me senti num ambiente de confiança. Sim. No começo, eu ainda não estava. Sim. Então, só que isso é um perfil, né, particular. Sei que tem gente que é muito mais aberta, muito mais descolada, mas eu preciso de um tempo. E isso o BNI me ajudou bastante. Inclusive, na abordagem daí fora do BNI. Eu falei, imagino. cara, é só ir lá e falar. Só que para mim, a minha história de vida, assim, me fez um pouco mais retido, né? E aí, para negócios também funciona. Eu tenho que pensar, se eu deixar o meu natural, eu não vou. Mas eu tenho que fazer uma força Vai no para adaptado. Exatamente. Vai no adaptado. No adaptado. Uhum. O meu disque é estável no natural e D no adaptado. Mas eu acho que o BNI, ele tem esse dom de tirar a gente da zona de conforto, né? E te empurra, né? Né? É que nem a águia que tem que voar, né? Vai. Você só vai. Você pega exatamente... Eu acho que... Não sei se porque a gente fica... faz essas reflexões, né? Daquilo que a gente precisa melhorar. E aí a gente encontra no BNI essa possibilidade, né? Eu vou estar aqui, vou conviver com essas pessoas. Então, o que é que eu posso tirar daqui de ensinamento, né? Eu tenho membros que contam para mim que quando chegaram para a primeira reunião, para a segunda reunião, não seguravam no microfone. Seguravam com as duas mãos Suador. assim. Ó, Suando. Tremendo. E tá tudo bem. Você ainda não está, né, se sentindo naquela ambiência, no seu natural. Mas vai semana a semana. Isso vai ser construído. A gente tem um vídeo do Matheus. Ele faz parte da regional, não, do BNI Brasil. E um vídeo bem interessante dele. Ele filmou diversas fases de um membro do BNI. E aí ele mostra. Hoje é meu primeiro dia na equipe do BNI. E aí a roupa que ele está vestindo, né? Aí daqui a pouco, hoje é meu primeiro mês na equipe do BNI. Já é outra roupa. E aí ele mostra com 3 meses, ele mostra com 1 ano, quando ele vai para a renovação, ele já é presidente da equipe, terno e gravata. Então ele começou com a camisetinha na primeira reunião do BNI e ele foi evoluindo. E no sentido de, não é porque isso pode ser uma evolução, né, para quem está ouvindo e achar, quer dizer que se a pessoa usa camiseta. Não. É só porque se você está no meio de empresários, né, é normal que, com o tempo, você olhando para o meio que você está, você se identifique. E aí você vai mudando a forma de falar. É ambiência, né? Eu não estou falando de investimento, mas eu quero alcançar outros patamares. Você vai vendo que é possível falar sem tremer. É treino.
É treino. Eu conheço um dos maiores palestrantes que fala para mim que antes de subir num palco, ele ainda faz. Ele ainda dissipa a ansiedade, Ah, sim, mas isso não vai acabar nunca. né? Toda vez que eu vou fazer o pitch, eu ainda fico... Me dá um calor ainda. E eu também faço palestra, mas também quando vou, pego o microfone, dá aquele calor, primeiros 5 minutos é meio atropelado, depois vai. Mas vai ser assim. Eu tenho que saber que eu funciono desse jeito, já vou lapidando, vou ficando Sim. melhor, né? Mas a gente tem que entender, o autoconhecimento ajuda bastante nesse momento. E é interessante a gente ver como isso pode, né? Como o BNI pode interferir nesse lado bom. Que a gente tem que buscar o crescimento, né? Aprendizagem contínua. Um dos valores fundamentais dentro do BNI e que a gente costuma, às vezes, né? No decorrer da vida da gente, tumultuado o trabalho, a gente esquece de estudar, se qualificar. E aí você entra no BNI e aí eles ficam martelando lá. Aprendizagem contínua, aprendizagem contínua. E aí tu entra, ou tu volta, retorna, né? A essa vibe do voltar a estudar e voltar a se qualificar. E eu acho bem interessante. E é isso que o empresário precisa, né? Ele não pode parar. Porque se ele para, o negócio para. Principalmente negócios pequenos e médios, que basicamente são a essência do BNI, né? Pequenos e médios empresários. Sim. Então, se eles pararem, a empresa para e o mercado engole. Então, realmente ajuda a tracionar aquela pessoa que acha, não, minha empresa está indo bem. Daí não começa a fazer nada. Daqui a pouco já não está mais indo, só que não deu mais tempo agora de buscar. Sim, Então, sim. no BNI, né, como tu comentou, ele é empurrado a melhorar. Se ele... Mas, não tá para mim, ele sai. Ele sai. É exatamente Ou isso. ele evolui ou ele sai, É. né? Não tem muita saída. Ele não... A sensação é que não dá tempo de apodrecer, né? Ou ele amadurece, ou ele sai. Porque ele não dá tempo de apodrecer. Ou ele vai sair porque ele já não aguenta e ele mesmo espana, ou a própria equipe vai dizer, você vai precisar, né, ver outro momento seu, porque não é o momento mais adequado de você estar dentro do BNI. Exatamente. Agora, eu sei que aqui na cidade de Florianópolis, vocês têm vários grupos. Uhum. E aí eu quero que você compartilhe com a gente como é. Você participa dos fóruns? Já participei de alguns. Como é essa sensação de juntar todas essas equipes num grande fórum? Então, o que mais me chama atenção é sempre o ânimo do pessoal. Tá todo mundo muito animado sempre, quando junta. Porque a gente vai visitando os outros grupos, né? Uhum. A gente tem o da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Então, sempre tem alguém, pelo menos uns 4, 5, eu acho, de outro grupo na reunião do Visitando. outro. Aham, pelo menos. O nosso lá sempre tem uns 4, 5. Então, só que o nosso é um dos maiores, né? Então, o fórum, assim, a animação do pessoal é muito legal. Inclusive, a gente conhece, é a oportunidade que a gente tem de conhecer outros negócios que não tem no nosso negócio. Porque quando eu entrei no BNI, eu era, acho que, o único laboratório daqui de todos os grupos. Então, eu falei, caraca, eu tenho que visitar todos os grupos, porque olha só a quantidade de gente que eu tenho aqui na minha rede de contatos. Aham. Porque se alguém aqui precisar referenciar o laboratório, vai ser eu, né? E daí, se for somar, acho que todos os grupos, não sei quantos dá 250, 300 pessoas. Então, 300 empresários aqui na minha região, né? Sim. Que só eu Olha sou só. do meu setor. Sim. Então, aí no fórum a gente tem essa oportunidade eu acho que de conhecer os outros negócios que não tem no teu negócio que tu tá toda semana, né? E também abre muito o leque de possibilidades, né? E aí também a oportunidade de se relacionar com essas pessoas. Sim. Que Eu acho daí, que é interessante. cara, gostei, preciso É. conversar mais contigo, vamos fazer 1 a 1. Tá, então tá, vamos marcar essa semana, mas oportunidade não teria nas tuas reuniões semanais. Sim, se você não tivesse participado do fórum. Exatamente. Para que você que está assistindo entender o que é um fórum dentro do BNI, a gente faz o fórum da regional, é o encontro de todas as equipes que fazem parte daquela regional. Ou seja, se a gente tem na região de Itapetininga 4, 5 ou 6 equipes, o fórum de Itapetininga vai servir para o encontro dessas pessoas dessa equipe, para que tenha essa troca, né? Não só mais dentro da sua equipe, né? Essa vivência, como você vivenciar todas as outras equipes, todas juntas. E ampliar o leque de possibilidades de negócio também. É bem interessante. A gente somos, né, uma região nova, então a gente começou a fazer o fórum esse ano, fevereiro para cá.
mas a gente tem gostado muito desse sentimento do fórum, sabe? De mostrar, logicamente, os resultados de cada equipe, mas fazer os reconhecimentos, né, das pessoas. E algo que a gente traz com inovação, a gente passou a reconhecer os membros que têm 100% do Connect preenchido. A gente notou nas regiões da gente que o número era muito baixo de 100%. Quer dizer, na verdade, não tinha 100%. Acho que tinha um membro 100% preenchido. Mas o que me preocupava, tinha muito Connect com 10%, 16% preenchido. E aí é quase sem informação. E em pensar que o Connect é seu RG do BNI, como que você só tem 10% preenchido, 20% preenchido, né? E quando a gente começou a fazer essa movimentação dentro das regiões, o que acontece? A gente passou a reconhecer quem tem 100% preenchido, e aí a maioria das equipes que tinham lá 16%, 20%, passaram a ter 80%, 90%, pode não ter 100%. Mas eles deram avanço, né? Tipo 80%, 60%, 70% de Connect preenchido. Recentemente, uma diretora nossa, sem acesso ao Connect, disse assim, Ade, você consegue acessar o Connect e achar farmácia de manipulação para mim? Aí eu, peraí, acessei, achei 4. Tirei um print para ela, peraí, deixa eu ver quem tem contato para poder eu já te passar. E aí, o que é que a gente notou? Que dessas 4 que eu achei, só uma tem um contato lá. As outras 3 está fazendo o quê? Deixando dinheiro na mesa. Né? Porque você tem a plataforma que vai trabalhar para você e você não preenche ela, né? É o dinheiro na mesa, literalmente. Deixar o dinheiro na mesa. Um outro detalhe do fórum, que também é legal, é o reconhecimento regional. Sim. Né? Porque eu já recebi um lá e é muito mais legal do que eu recebi o da semana. Porque lá a concorrência é bem mais alta, né? Sim. E quando tu tá lá é porque realmente tu é um givers de... Eu, no caso ali, porque eram as indicações, né? Mas é muito legal também ser reconhecido no fórum, é uma outra sensação. E o bom é que quando a gente fala de reconhecimento, sobre reconhecimentos, falando de novo sobre reconhecimentos, é sobre aquilo que você fez pelo outro, né? E não aquilo que você recebeu. Né? Quando a gente fala de reconhecimentos, a gente reconhece o quê? Quem deu mais referência, né? Quem trouxe mais convidados. Ou seja, é aquilo que tu fez para a tua equipe, né? Ou para o BNI, né? Não é aquilo que você recebeu. Eu acho que isso é que é interessante e também acredito que é isso que fomenta em nós esse sentimento de querer continuar ajudando. Porque a gente consegue entender que é isso que move o BNI. Vira um ciclo, né? Porque se um empurra o outro, a gente consegue andar junto, né? Se alguém para no meio do caminho, já fica mais difícil, né? Então... É a mesma coisa da equipe, né? Cada um fazendo um pouquinho ali dentro, né? Uma coordenação, um trio de liderança, a gente vê aquela equipe funcionar e aquela equipe girar, né? Se uma coordenação, ela deixa de estar sendo bem feita, logo a gente vai ver o resultado disso aí. É muito interessante. É bem perceptível. Carlos, eu queria agradecer. Obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite. Essa é a ideia, é da gente conhecer um pouco mais os membros para que a gente possa contar essas histórias, para que as pessoas possam se sentir mais próximos do que seja o BNI de fato no dia a dia, na nossa vivência. E não seja só visitei uma equipe e não entendi nada, ou já recebi várias vezes o convite e ainda não fui. Se você já recebeu o convite, vá, conheça. Obrigada por ter vindo, Carlos. Eu que agradeço. Muito bom sempre compartilhar as experiências e trazer pessoas aqui, porque cada vez a gente quer fazer mais negócio, então tem que trazer mais gente aqui para o BNI para a gente poder conversar e trocar ideia. Obrigado. Obrigada, viu? Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo, manda esse podcast para alguém que você acha que vai fazer a diferença na vida dele. Muito obrigada e até o próximo episódio.